Sabe aquele tipo de questão do Enem que mata? Porque é aquela questão que você olha as alternativas, a alternativa é grande e ela tem várias partes. Aí tem alternativa que tem três partes. Duas partes estão corretas e uma está errada. Aí isso mata a alternativa. Tem outra que tem uma parte correta e uma errada. E isso mata a alternativa. E você tem que encontrar a alternativa que tem todas as partes corretas. Pois é, uma dessas que a gente vai analisar hoje aqui com um poema do Torquato Neto, com um texto, né, seria um poema mesmo, mas um texto do Torquato Neto. Vou jogar a tela de aula para a gente começar. Chega na vibe. É isso aí, hoje nós vamos corrigir a questão número 33 do Enem 2020 Digital Caderno Azul. Na prova amarela é a questão 28, na prova branca é a questão 16 e na prova rosa é a questão número 20. Vou colocar na tela para você a questão, tá aí, ó. Muito bem. O texto é pessoal intransferível. E o texto diz o seguinte: escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo, sem medo. É inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos. Sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Poetar é simples. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, etc. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, para quem não é poeta, é não trair a sua poesia, que, pensando bem, não é nada se você está sempre pronto a temer tudo, menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes e sair por aí, ainda por cima, sorridente mestre de cerimônias, herdeiro da poesia dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus. E fique sabendo, quem não se arrisca não pode berrar. Citação: leve um homem e um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Adeusão. Esse aí é um texto de Torquato Neto. Vou marcar para você aqui. Torquato Neto, melhores poemas de Torquato Neto. São Paulo, Global 2018. Que maravilha. Então, tá aí o crédito, a referência para você. Vamos ler o enunciado, o comando da questão, para a gente ver o que ela está pedindo. E olha que as alternativas grandes. Ai, ai, ai. Expoente da poesia produzida no Brasil na década de 70 e autor de composições representativas da Tropicália. Nós já falamos de tropicalismo aqui numa das aulas da prova digital do Enem 2020. Na questão sobre o cinema novo. Se não me engano, questão 17 da prova azul. Vou conferir aqui. Questão 17 da prova azul. Nós já falamos então sobre tropicalismo. Card para você da aula de tropicalismo está aparecendo aí para você entender um pouco mais sobre esse movimento. Durou tão pouco. E aí, nesse texto, o que o Torquato Neto mobiliza? Aí nós temos várias alternativas grandes para a gente saber o que ele mobiliza. Vamos começar lendo o inicinho das alternativas. Apesar que o inicinho não vai dar não, estou olhando aqui as minhas anotações de antes, a gente tem que ler a alternativa inteira, não dá para ir só pelo início não, olha só. Letra A, gírias, ele mobiliza gírias e expressões coloquiais? Ele usa gírias e expressões coloquiais? Usa. Vamos pegar um exemplo aqui de usar gírias e expressões coloquiais. O próprio adeusão aqui no final seria uma expressão coloquial, certo? Aqui, nesse quem não se arrisca não pode berrar, seria uma coisa bem coloquial também. Então ele usa algumas coisas assim, ok? Mas ele faz isso para criticar a linguagem adornada da tradição literária vigente? Não, o texto dele não é uma crítica à tradição literária então vigente. O texto dele é falando sobre você ter coragem na hora de escrever, você escrever com ousadia, você ser uma pessoa ousada na hora da escrita. Não é uma crítica aos outros, muito menos a linguagem adornada, porque a linguagem dele tem adornos também. Essas gírias, essas expressões coloquiais, figuras de linguagem,
Isso tudo são adornos que ele usa, são ferramentas que ele usa para o texto ficar interessante, chamativo, bonito. Então, essa letra A primeira partezinha dela está correta, mas o resto está errado. Letra B. Intenções satíricas e humorísticas. Ele tem intenções satíricas e humorísticas? Humorística a gente já vê aqui no final. O quem não se arrisca não pode berrar. O leve um homem e um boi ao matador. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Isso é humorístico. E satírica, a gente tem um trechinho aqui, por exemplo, do Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Isso aí é um trecho de uma outra poesia. Vou encontrar outra poesia para você aqui, mas eu já vou marcar que nós temos intenções satíricas e humorísticas. Agora, ele faz intenções satíricas e humorísticas para delinear, para desbravar e colocar aí uma concepção, um tipo de poesia que é voltado para a felicidade dos leitores. Ele fala que a poesia tem que causar a felicidade dos leitores. Também não. O foco dele não é falar em qual efeito a poesia tem que causar nas pessoas. A gente pode reler aqui, que você vai ver, ó. Escute meu chapa, um poeta não se faz conversa. Ele fala sobre o poeta, o trabalho do poeta. É até um pouco metalinguístico isso, né? Que ele fala um pouco sobre a criação de poesia e como que funciona o trabalho do poeta e tudo. Então, não tem nada sobre o leitor. Sobre a felicidade do leitor. Ah, você tem que fazer o seu leitor feliz. Não, de jeito nenhum. Vamos então riscar isso aqui. Deixa eu te mostrar qual que é. Opa, não é isso não. Eu quero é risco, coleguinha. Me obedece. Ah, obedeceu. Eu quero te mostrar. O que eu ia te mostrar mesmo? Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Cadê? Copia. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Deixa eu tirar dessa tela aqui para eu poder jogar aqui no nosso Dr. Google. Como 2 e 2 são 4, vamos lá, colar. Isso, muito bem. Aqui, ó. Poema de... Aí, agora podemos abrir de novo. Tem uma propaganda. Oh, mas que propaganda. Eu odeio essas propagandas. Se for no meu canal e for para me monetizar, eu gosto. Mas tirando disso, eu não gosto, não. Bota aí de novo. Os 10 melhores poemas de Ferreira Goulart. Vamos lá achar. Tem uns poemas aí. Poema sujo. E esse poema sujo é bom. Tem umas palavras bem legais. Meu povo, meu poema. Aqui, ó. Tá aqui. Sai aí, propaganda da faculdade. Não quero ser, não. Aí, 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Então, ele pegou aí para fazer uma sátirazinha desse poema. Então, existe a sátira. Existe a sátira, então, na obra dele aí. Voltando para o nosso texto, voltando para a tela 9 aí, muito bem. Aí nós temos então a letra C. Na letra C, ele mobiliza frases de efeito e interpelações ao leitor. Sim, ele tem frases de efeito em vários momentos, né? O próprio eu já falei do quem não arrisca não pode berrar, mas também é uma frase de efeito. Tem interpelação ao leitor aqui no comecinho, ó. Escute meu chapa. É uma interpelação ao leitor. O quem não se arrisca não pode berrar é uma frase de efeito. Então ele faz isso. Joga frase de efeito, tem interpelação ao leitor, ok? Só que ele faz isso para ironizar as tentativas de adequação do poema ao gosto do público. Deixa eu colocar na tela para você. Ele faz isso para ironizar as tentativas de adequação do poema ao gosto do público. Mais uma vez, eu repito, não tem nada falando sobre o gosto do público. Quando ele faz lá em cima, é só uma coisa meio fática para chamar a atenção das pessoas para poder prestar atenção no que ele está querendo dizer. Quando ele apela lá para o leitor, escute meu chapa. É só para puxar a atenção, ok? Não tem nada para ironizar as tentativas de adequação do poema ao gosto do público. Ele não foca no público.
O foco dele está na escrita, na produção do poema. Isso aí a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de questão. Porque se fosse uma questão, por exemplo, de funções da linguagem, que o Enem adora meter funções da linguagem, isso aí podia te dificultar. Porque lá em cima você tem um escute meu chapa, que ao mesmo tempo que é conativo, é fático. Aí você tem um texto que, para mim, parece muito metalinguístico. Parece que o foco está na própria produção do texto. Vamos ver a letra D. Recursos da escrita em prosa. Recursos da escrita em prosa? Sim, ele fez um poema, mas fez paragrafado. Ele fez em prosa. Então ele usa recursos da escrita em prosa? Usa. Vamos marcar aqui então que está correto. Recursos da escrita em prosa. Ele usa noções de senso comum? Usa noções de senso comum. As próprias piadinhas que ele faz são coisas de senso comum. O próprio quem não se arrisca não pode berrar. Eu já usei para 3, mas é uma frase de efeito muito boa. Então, tem coisas de senso comum. E é para enfatizar as dificuldades inerentes ao trabalho do poeta? Quase. Essa chega pertinho, pertinho. Mas vamos ver a letra E, que a letra E eu acho que está mais completa. Vamos dar uma olhada nela. Ele usa referências intertextuais? Usa referências intertextuais, que foi o que a gente mostrou para você lá do outro poeta. Aqui no Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Ele usa. Ele usa referências anedóticas. Piadinha. Usa piadinha, que é a que a gente já viu lá no final. Então tem anedotas também. Para defender a importância de uma atitude destemida ante os riscos da criação poética? Sim, ele usa tudo isso para defender que é importante você ser destemido. Por quê? Porque alguém poderia olhar esse texto que ele fez e falar assim, mas isso é uma poesia, que poesiazinha vagabunda, hein? Mas ele assumiu o risco de fazer uma poesia diferente. De fazer uma poesia que não tem rima, de fazer uma poesia que está em prosa, de fazer uma poesia que vai usar de referência intertextual, que vai usar de piadinha, bobeirinha. Então ele usou disso com coragem. E é o que o texto dele fala, é você escrever com coragem. Então, a letra E ela está mais correta do que a letra D. Porque na letra D, apesar da falta de coragem ser uma dificuldade inerente ao trabalho do poeta, ele não foca nisso como uma dificuldade. Ele foca mais na coragem que você precisa ter e que ele está tendo quando ele escreve esse poema aí todo diferentão. Então a nossa resposta correta é a letra E. E é uma questão um pouquinho complicada, sim. Resposta correta. Meu xizinho virou um bonequinho, saiu um ponto em cima. Aí ele ficou. Opa! Não vamos arriscar, não. Aí ele ficou parecendo um bonequinho ali, ó. Agora o ponto sumiu. Que beleza. Mas tá bom. Então é isso. Resposta da letra E e bora fechar a aula. Muito bem, espero que você tenha gostado de mais essa aula. Vou deixar o card para correção do Enem 2020 digital aparecendo para você aí agora. É só clicar que você acessa todas as aulas de forma linda e maravilhosa, de forma espetacular, que eu sei que você gosta, que a gente gosta de coisa bem feita aqui também, tá bom? E é isso. Por hoje é só. Beijo pra você. Se você não é inscrito ou inscrita do canal, já se inscreve aí que tem questão aí, ó, a rodo pra você. Tem muita coisa de português, gramática, redação, interpretação. E é isso. Tchau e até a próxima. Fui!